meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos inaugurar um novo capítulo dentro do nosso canal, onde nós vamos fazer uma série chamada Pílulas Curiosas da Engenharia. E nele vamos abordar palavras, termos, acrônimos, por exemplo, o que é mockup, o que é resiliência, o que é desmaterialização, o que é os termos usuais da engenharia de modo geral, vamos abordar aqui e mais ou menos com o tempo formatar aí uma espécie de pequeno dicionário da engenharia curiosa. Então fique aí, mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like e também escrever o seu comentário, isso é importante para nós. Fique aí. Bem, pessoal, então vamos começar explicando essa palavrinha que eu falei antes, que é acrônimo. O que é um acrônimo? Acrônimo é uma palavra feita de algumas letras, normalmente escrito em letra maiúscula, que significa alguma coisa. Por exemplo, MASP, Museu de Arte São Paulo, FMI, Fundo Monetário Internacional, e assim por diante. Então, vamos começar com termos usuais da engenharia. Por exemplo, BTS, é Build to Suit. É um modelo de construção onde um investidor constrói para um empreendedor. Então, Build to Suit quer dizer construído para usar, né? Construído de acordo com alguém, de acordo com uma encomenda, então onde o prédio é feito exatamente para ser usado pelo empreendedor. Então, assim é Build to Suit, que são contratos feitos de longo prazo, de 10 a 20 anos, né? Então, são contratos de aluguel e que ao final tem o retorno do imóvel, tem a renovação, enfim, é um modelo de negócio do mercado imobiliário. Em segundo lugar, vamos falar de supply chain. O que é supply chain? Supply é suprimentos, chain é corrente, cadeia, então cadeia de suprimento. Então é um termo muito usado hoje, supply chain, significando a cadeia de suprimento que abastece uma obra, que abastece uma empresa de engenharia. Então, o supply chain é tratado hoje com muito cuidado, porque se verifica que, em grande medida, as grandes perdas ou os ganhos nas obras, nos projetos, nos serviços, são na destreza em lidar com a questão do suprimento. O número 3 é desmaterialização. O que é isso? É um termo que se usa hoje associado à descarbonização. Quer dizer, o carbono é a própria materialização. Então, na medida que você descarboniza, você desmaterializa. Então, o que é isso? São obras com menos resíduos, são obras mais engenheiradas, pré-fabricadas, com muita mecanização e, eventualmente, utilizando modernas técnicas da construção 4.0, por exemplo, impressão 3D, enfim, tudo isso que leve à diminuição do consumo dos materiais dentro de uma obra e, com isso, diminuindo a carbonização da obra. No quarto lugar, vamos falar de IoT. O que é IoT? Internet das coisas. É Internet of Things, em inglês. E que é o quê? São um conjunto de equipamentos que você adota numa obra, numa fábrica, num escritório também, para conectados com a internet, conectados com a nuvem, em compartilhamento na nuvem, de maneira que você consiga fazer os controles da obra. Hoje, isso é tipicamente uma atividade de construção 4.0 e que está sendo implantado em muitas obras no país. Em quinto lugar, vamos abordar aqui resiliência. Olha, muita gente fala, você vê aí entrevistas com muita gente falando, é resiliência, o sujeito é muito resiliente. Mas de onde veio esse termo? Esse termo veio da engenharia metalúrgica. Resiliência é uma das principais características físico-químicas do aço. Resiliência reflete uma dessas principais características, que é ele poder dobrar
e voltar na situação anterior. Ele deformar, o aço deforma e volta para a situação anterior. Quer dizer, ele tem capacidade de resiliência. Ele consegue se deformar perante as cargas e voltar ao estado natural. É óbvio que então aí os psicólogos capturaram essa palavra para dizer isso para as pessoas, né? A pessoa então que consegue resistir a impactos e voltar a uma situação normal seria uma pessoa resiliente. Não confundir com resistência, é diferente. Tanto para a psicologia como para o aço, resistência é outra coisa. Em sexto, vamos falar sobre a diferença entre pré-moldado e pré-fabricado. Tem diferença? Não, na verdade, praticamente a mesma coisa. Mas tem diferença na norma. A norma 9062, NBR 9062, ela separa uma coisa com a outra, querendo dizer o quê? Que o pré-moldado seriam peças de menor impacto estrutural, que não se exigiria tanto da qualidade, e já por outro lado, na pré-fabricada se exigiria tudo, em termos de responsabilidade técnica, de cuidados com qualidade, porque você estaria falando de aspectos estruturais, em onde não pode haver a falha. Então, o pré-moldado é o quê? É o banco pré-moldado, é o tubo de pequeno diâmetro, a calçada, esses aspectos são pré-moldados. E o que seria o pré-fabricado? O prédio, a ponte, as vigas, pilares de prédios, pontes, fábricas, galpões pré-moldados, grandes bueiros. Então, todas essas peças chamadas estruturais, aí seria pré-fabricado. Em sétimo, tem um termo que pouca gente conhece, mas é interessante, quando você vai para a Europa, você vê aqueles prédios onde no topo dos prédios, no meio dos prédios, tem umas figuras mitológicas, muitas vezes feias. Aquelas são as gárgulas. Originalmente seriam somente pássaros, né? E normalmente ali sai uma água, é uma bica d'água, mas o aspecto ali normalmente é de uma ave, às vezes de um animal, mas normalmente de uma ave, são as gárgulas. Em oitavo, nós vamos falar sobre a mocap. Você sabe o que é mocap? Mocap é você fazer um modelo construtivo pequeno de uma obra grande. Uma modelagem em verdadeira grandeza do que você vai fazer numa obra maior. Então, quando você se usa muito isso para quando se quer testar um sistema construtivo, ou um modelo, ou um tipo de parede, um tipo de acabamento, um tipo de cor. Então se faz um mock-up de um pedacinho da obra, mas em verdadeira grandeza. Então, aí se chama mock-up, é muito usado em obras, principalmente obras de muita responsabilidade ou que tem uma exigência técnica muito grande. Então é uma estratégia muito interessante para você não ver lá na frente que houve erro, que não era bem isso que eu queria. Mock-up. Bem, num pouquinho de português, é betoneira ou bitorneira? Claro, o correto é betoneira, mas o porquê que é betoneira? Porque vem da palavra béton, que é em francês, que quer dizer concreto. Então, o correto é betoneira. Em décimo, nós vamos falar da umieira ou umieira. Qual que é o correto? Umeeira, porque vem de cume, que é a parte mais alta. Assim é que é o português. Em 12º, vem a palavrinha opus. Você sabe o que é opus? Opus quer dizer trabalho, simplesmente trabalho. Então, e é uma palavra feminina, é a opus. E o que é o plural de opus? É ópera. Daí vem que quando você vê um espetáculo, você vê lá as partes da ópera são opus. Opus número 23, número 24, número 25, que compõem a ópera. Então, opus quer dizer trabalho, ópera quer dizer o conjunto de trabalhos, então normalmente associado a uma obra
prima, por exemplo, seria a ópera, mas a ópera é composta por vários opus. Em 11º, vamos falar de quilo. Você sabe o que é quilo? Quilo. Um quilo de arroz, por exemplo. O que quer dizer quilo? Quilo quer dizer 1000, simplesmente 1000. Então, 1 quilograma de arroz, 1 quilômetro, 2 quilowatts, ou seja, 2000 watts. 1 quilômetro, 1000 metros. Então, quilo quer dizer simplesmente 1000. Então, quando você tem lá, o meu computador tem tantos KB, é tantos 1000 bytes. E em 12º vem mega. O que quer dizer mega? Mega quer dizer o quê? Grande? Não. Mega simplesmente quer dizer milhão. Assim como quilo quer dizer 1000, mega quer dizer simplesmente milhão. Isso, as duas são termos do Sistema Internacional de Medidas implantado em 1960. Então, quilo, 1000, mega, milhão, giga, trilhão, tera, quatrilhão e assim por diante. Em 13º, tem a palavrinha tele. Tele, você sabe o que é tele? Tele quer dizer distância. Então, quando você diz que é uma televisão, quer dizer que é visão à distância. Quando você quer dizer telégrafo, é grafia à distância. Telespectadores são espectadores que estão à distância. Então, assim é que é tele. E tem telepatia. O que é patos? Patos é sentimento. Então, sentimento à distância, pensamento à distância, telepatia. Em 14º, nós temos CAPEX e OPEX. Isso é muito usado em grandes projetos, onde significa assim, CAPEX, Capital Expenditure, quer dizer, é o capital investido, o capital atribuído a um determinado projeto, então querendo dizer que normalmente está associado a investimento, principalmente investimento inicial ou de expansão de uma fábrica, de um negócio, de uma infraestrutura. Então isso é o CAPEX. Aí o OPEX é Operational Expenditure, que no caso são os custos atribuídos durante a vigência do projeto, durante o uso do projeto, principalmente em questões de operação e manutenção. Aí chama-se OPEX. E em 15º temos PAN. O que é PAN? PAN quer dizer todos. Então, Jogos Pan-Americanos são os jogos onde estão todos os países americanos. Pan-africano, panóptico, todos esses termos, panhelênico, por exemplo, pandemia. Demos é povo, então todos do povo. Então, no caso, uma doença que afeta a toda a população, pandemia. E assim nós encerramos aqui esse primeiro capítulo do nosso pequeno dicionário. Obrigado pela atenção e estejam conosco sempre.